e que Ele venha continuar falando através da palavra dEle, essa palavra que tem nos direcionado, tem nos fortalecido, tem derramado da graça dEle, essa palavra que tem curado a nossa vida, a nossa alma, e essa palavra que vai nos salvar. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, te louvamos por cada um dos louvores que já foram ministrados, e te louvamos também pela palavra que será ministrada nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece o desejo do coração de cada um aqui nesta noite, que a palavra que será ministrada, Senhor, venha achar guarida em cada coração e trazendo vida, vida com abundância, trazendo refrigério na alma, trazendo cura, trazendo libertação e trazendo esperança para cada um aqui nesta noite, para cada um que está nos escutando nesta noite. E diante de Ti apresento o Teu servo, continua fortalecendo, continua derramando da Tua graça, derramando da ousadia do Senhor, da unção do Senhor sobre a vida dele, e continua usando ele, ó Pai, para falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 27, versículo 57. Amém? 27, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentado em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Podeis assentar, irmãos. Jesus estava cumprindo o propósito para nos dar essa maravilhosa oportunidade. A gente acredita muito naquilo que a gente vê. É por isso que a palavra de Deus fala que precisa de ter fé. Porque quando você tem fé e continua caminhando, continua andando, continua buscando, vai chegar no momento que você vai sentir e você vai ver Deus agindo na sua vida. É por isso que a palavra de Deus fala que você
Assim como os discípulos não sabiam direito o que estava acontecendo, mas eles continuavam seguindo Jesus. Nesse exato momento aqui, todos eles estavam escondidos com medo dos judeus, dos fariseus, com medo dos romanos. Eles estavam praticamente perdidos, eles não sabiam o que iam fazer, eles estavam tomados de medo, de pavor. Estavam numa situação que eles não sabiam como eles iam sair dela, e assim nós já passamos por situações na nossa vida, que a gente parou, falou assim, não consigo sair sozinho dessa situação. Sabe por quê? Porque a pedra é muito grande, e você sozinho, e eu sozinho, não conseguimos remover essa pedra. E além da pedra ser grande, os fariseus mandaram que colocassem soldados. E aquela pedra, além de ser grande, ser difícil de ser removida, ainda estava selada naquele lugar. Porque eles queriam ter a total certeza que Jesus não ia sair dali de maneira nenhuma. Ninguém ia entrar para tirar o corpo, e muito menos Jesus ia sair daquele lugar. Então você vê que a todo momento da nossa vida, da nossa caminhada, quando você resolve a caminhar com Deus, haverá sempre uma resistência muito grande, haverá sempre o mundo querendo matar aquilo que é Jesus dentro de cada um de nós. É verdade, a todo momento, lutando para que a nossa fé diminui, lutando para que a nossa visão segue para as coisas espirituais de Deus. Assim como aconteceu no jardim do Éden. Adão e Eva caminhavam, Adão e Eva ouviam a voz do Senhor, aprenderam com ele. Mas quando eles comem do fruto proibido, comeram daquela alimentar da palavra que não era para alimentar, porque Deus falou, pode comer de tudo, de dos frutos das árvores, de menos essa aqui. Mas aí vem a resistência, vem uma serpente que entra dentro do jardim. Deus permitiu, é claro que Ele permitiu. Ele permite que dificuldades venham em nossa vida nos dias de hoje. Para quê? Para que a nossa fé seja trabalhada, seja aperfeiçoada, cresça. E aí você, quando vier as dificuldades, você fazer como Pedro fez quando estava preso. Descansar. Porque você sozinho não tem como lutar contra as potestades. Nós não temos força. Davi não tinha força para vencer aquele gigante nunca na vida. Mas foi Davi que venceu? Não. Davi acreditou que Deus venceria por ele. Simplesmente ele se manteve de pé e continuou lutando. E é isso que Deus quer de nós. Quando nós continuamos lutando a sua luta, andando na sua palavra, Ele nos defende e ataca o inimigo. A pedra grande significa que você não tem força para removê-la. E ao mesmo tempo, aquilo que está lá dentro, aquele que está lá dentro, que é o Senhor Jesus, que vai sair para nós, o mundo não quer que ele saia de maneira nenhuma, quer que ele fique lá morto, quieto naquele lugar. Mas ele vai sair mais cedo ou mais tarde. E quando ele sair, quando aquela pedra for tirada de lá, essa pedra é a nossa falta de fé, é o nosso medo, as nossas dúvidas. E tudo o que nós colocamos, às vezes, para atrapalhar aquela caminhada do Evangelho. No livro de Lucas, no livro de Marcos, a palavra de Deus fala que Maria Madalena e a outra Maria iam pensando, como que vai ser, como que nós vamos conseguir tirar aquela pedra? Nós não vamos conseguir. Mas aquela fé delas caminharem até aquele determinado lugar, de vencer aquele obstáculo, mesmo sabendo, nós nunca vamos conseguir tirar aquela pedra, mas nós vamos até lá e ver o que acontece. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida e tinha um anjo sentado naquela pedra. Então o esforço que nós temos que fazer é caminhar. As portas quem abre não sou eu e não é você.
As portas quem abre é Deus. A fé que é colocada dentro do nosso coração, não sou eu que coloca, é o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso que vocês tenham o esforço de buscar. Esse buscar é romper todos os obstáculos. Nunca vamos conseguir remover aquela pedra. Não foi isso que Maria Madalena falou? Mas vamos lá. Vamos ver o que acontece, vamos continuar caminhando e ver o que acontece, porque a palavra de Deus fala que o melhor está no final. E para chegar ao final é preciso de quê? Uma grande caminhada. E você não vai caminhar com qualquer um, você vai caminhar com aquele que cuida, com aquele que tira o medo e coloca coragem, com aquele que tira a tristeza e coloca alegria, com aquele que tira a doença e coloca a saúde. É verdade. Se você ver a caminhada do Senhor Jesus Cristo, não foi isso que Ele fez? E em algum momento de todo aquele sacrifício dele, de mostrar o Evangelho, porque o que Ele queria, todos aqueles que Ele curava, o que Ele falava? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Receba a palavra de Deus no seu coração, seja transformado, vá e não peques mais, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Porque não é com a sua força que você vai remover isso, é com a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9, Saulo respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo de Tarso se depara de uma das coisas mais bonitas, a voz de Deus na sua vida. E ele era um perseguidor. Ele estava ali fazendo o quê? Aquilo que os discípulos, aquilo que os fariseus estavam fazendo. Queria manter aquela pedra fechada, aquela pedra naquele lugar lacrada, para que a palavra não saísse de lá. Eles queriam manter Jesus lá naquele lugar morto. Mas não tem como você manter morto aquele que vive dentro de nós. Ele achou que com a sua força e com o seu conhecimento, porque ele tinha muita intelectualidade, era uma pessoa culta, conhecedora das leis. Então não adianta você ter todo o conhecimento. Quando você se depara diante da palavra de Deus, a sabedoria de Deus é sempre superior a qualquer sabedoria humana. A palavra de Deus que fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E Paulo estava aprendendo isso. De que forma? Quando ele estava perseguindo o povo, ele não estava percebendo, mas a palavra estava entrando dentro do seu coração. E se a palavra mudou um perseguidor da igreja, ela pode mudar vocês também. Se a palavra mudou Paulo, que quando Estevão foi morto, foram se jogados as vestes de Estevão aos seus pés, que naquele momento não conseguiam entender por que esse povo apanha e não se revida. Não é assim? O que está lá em Mateus 5, aquele que perseguir você, você ore por ele. Deus fala, minha é a vingança, e não sua, é minha. E às vezes Deus nos coloca nessa situação para que a gente fique mais firme. Porque quando a situação é muito trágica,
às vezes a gente pensa em fazer bobagem. Não é? O homem não é assim, o ser humano? Mas ele coloca isso em nós para que a gente passe essa fase e você, do outro lado, você vai falar: hoje eu sou mais crente do que antes. Porque eu não sei, eu não tenho força para remover essa pedra que está aqui. Mas se eu deixar o Senhor Jesus removê-la, Ele tem força para isso. E remover essa pedra é fazer uma transformação dentro de nós. O Evangelho, ele serve para isso, ele transforma você de dentro para fora. Aos olhos dos homens, Saulo continuava sendo a mesma pessoa. Tanto é que quando ele vai na sinagoga pedir cartas para levar para Damasco para prender os cristãos, eles dão para ele, porque era a mesma pessoa, porque olhavam a parte externa dele, mas do lado de dentro algo estava sendo transformado na vida dele, e foi por isso que o Senhor Jesus Cristo o encontra. É por isso que ele ouve a voz do Senhor Jesus, porque uma fé tinha brotado lá dentro. Porque aquela pedra tinha sido removida pelo Senhor Jesus, e ele ainda não tinha nem percebido. Talvez ele pensou: deve haver alguma coisa grandiosa, porque senão esse povo não dava a vida por causa desse Jesus, por causa desse Evangelho. Tem que ter uma explicação lógica nisso. Será que ele é tão bom assim? Será que realmente Estevão viu Jesus ao lado do Deus, à destra do Senhor nos céus? E aquilo começou a colocar dúvida dentro do coração dele naquela perseguição. E aquilo foi o suficiente para o Senhor Jesus aparecer na vida dele. Então, o verdadeiro sentido da pregação é fazer com que vocês parem de ouvir o pregador e comecem a ouvir a voz de Deus falada através dele. E esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Porque ele fala, se você tiver fé, você vai ouvir a voz dele queimar dentro do coração de cada um de vocês. E é através da mudança que vocês vão mostrar a fé para as outras pessoas. Porque se vocês ouvirem a palavra de Deus, ouvirem a voz de Deus e continuar na mesma caminhada que estavam antes, porque tem que morrer para o mundo, tem que remover aquela pedra que está lá dentro, tem que deixar o Senhor Jesus sair para dentro de você, tem que deixar aquela palavra sair daquele lugar para dentro de você. Você não tem força para remover aquela pedra. Maria Madalena e a outra Maria sabiam disso, mas mesmo assim caminharam até o sepulcro do Senhor Jesus, porque chegando lá, elas iam pensar como que iam fazer para tirar aquela pedra de lá. Só que a fé era tão grandiosa que quando elas chegaram naquele lugar, já tinha a pedra sido removida, e o anjo estava lá falando com cada uma delas. Sair da nossa zona de conforto, isso é que é mais difícil para nós. Eu sei como é isso, porque eu já passei. Não pense que a minha fé hoje é igual ao primeiro dia que eu comecei a andar com Deus. Não pense que a minha fé hoje é igual ao primeiro ano que eu comecei a andar com Deus. Não pense que não tive dúvidas, não pense que não tive medo. No começo eu achava que eu era inabalável na minha fé, mas quando Deus vai colocando as dificuldades, quando Ele vai apertando e vai colocando situações que você olha e fala: agora eu não sei o que fazer, e você às vezes tem que sentar e falar: Senhor, e agora eu faço o quê? Qual direção que eu tomo? O que eu vou fazer nessa situação? O Senhor falou assim: não faça nada, só confie em mim e continue caminhando. Porque se você continuar caminhando, vai mostrar para você, porque eu já sei, e vai mostrar para as pessoas que você é diferente do mundo. Porque senão você não é crente. O crente anda no deserto glorificando a Deus. O deserto são as dificuldades. O crente vai aonde ele sabe que não vai conseguir tirar a pedra, mas ele sabe que alguém vai tirar aquela pedra. Porque nós servimos aquele que é dono do milagre. E Paulo, a partir desse momento, vem um divisor de águas na vida dele. E sabe o que ele fez? Ele segurou com toda a sua força. Aproveitou a oportunidade. Oportunidades. Você sabia que as oportunidades, elas passam? Oportunidades passam na nossa vida.
É por isso que nós temos um tempo de vida aqui nessa terra. Se você aproveitar a palavra de Deus, você garante a sua eternidade. Mas se você não aproveitar, pode ser que você caminhe um tempo e caia. E outra, você não vai provar as delícias dessa terra. Aquilo que é as delícias dessa terra? Deus vai te dar desertos e dificuldades, mas também a palavra de Deus fala que tem a terra de Canaã, que é tudo de bom que Deus dá para você, se você se manter de pé. Mas você tem que ser fiel no pouco. Fiel no pouco é o quê? É no meio das dificuldades você continuar acreditando e caminhando com Deus. No meio das perseguições você continuar caminhando com Deus, porque vai ter perseguições. Cada um de vocês e cada um de nós já passamos por perseguições nas nossas vidas. Quando as pessoas falam assim: se você não sair dessa igreja, não vai rolar, não vai dar certo. Isso é uma perseguição. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para saber nos desviarmos do mal. Ora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A palavra primeira é o quê? Vigiai e orai. Quando? Todo tempo. E é isso que nos dá a sustentação da palavra. Quando Paulo assume essa responsabilidade, ele garra com unhas e dentes e ele caminha até o final. E a vida de Paulo foi sofrida. Paulo era rico, Paulo tinha posses. Você sabe como que Paulo morreu? Pobre, preso e sozinho. Sozinho não, com Deus, mas todas as pessoas, a maioria das pessoas o abandonou. E às vezes a gente clama porque Deus dá só uma apertadinha na gente, a gente já fala assim: não estou aguentando mais. O Senhor fala assim: eu só coloco o peso na coluna que eu sei que você aguenta carregar. Então continua caminhando. E é isso, é que é ter fé. Em Atos capítulo 12, Atos 12, do 1 ao 8. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja e maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. O ministério de Tiago aqui acaba, e Pedro é preso. E como toda vez que prendia Pedro, alguma coisa acontecia, que ele era liberto, o rei Herodes mandou prender as suas mãos e seus pés com correntes, e colocar 4 soldados vigiando ele, direto, para que no 7º dia, depois da Páscoa, o matasse. Pedro tinha condições de remover aquela pedra que estava com ele, na sua frente. Aquela pedra era aquela situação. Ele tinha como sair com a sua própria força daquela situação? É claro que não. E a palavra de Deus está nos mostrando isso para mim e para você. Porque se você chegar numa situação de dificuldade e você continuar descansando em Deus, que era o que Pedro estava fazendo, e acreditando de verdade que Ele pode dar o escape para você, mas se Ele não der o escape, Ele continuará sendo seu Deus da mesma forma. Era isso que Pedro estava ali descansando. Porque Tiago já tinha partido, já tinha cumprido o seu ministério. E se Pedro continuasse ali, e no último dia fosse morto, tudo bem. Ele andou com Jesus, ele andou sobre as águas, ele viu Jesus curando coxos e cegos, ressuscitando Lázaro. Então ele tinha o conhecimento de quem era Deus na vida dele. Mas porque ele andou com o Senhor Jesus, e é isso que ele quer que vocês também façam, continuemos andando com o Senhor Jesus, e não deixe que nada abale você, não deixe que correntes que coloquem em você, que o mundo tentar colocar alguma corrente em você, para te prender e distanciar da palavra de Deus, faça, porque você tem aquele que tem mais poder, que é Deus, tem aquele que remove uma pedra que é gigante, que é Deus, para salvar você, para curar você, para transformar você, a mim, cada um de nós. E é isso que é gratificante nas nossas vidas, porque se passaram 1 dia, 2, 3, 4, 5, se o Senhor Jesus ia libertar Pedro no último dia, por que Ele não libertou no primeiro ou no segundo? Por que teve que passar todo esse tempo?
para mostrar para mim, para você, para a gente continuar firme até o último momento. Continuar acreditando no meio da dificuldade até o último momento. E é isso que é ter fé. É por isso que nós viemos aqui as sextas e os domingos. Eu ri de uma irmã que um dia perguntou para mim, falou assim: mas que dia que são os dias de culto? Eu falei: sexta e domingo. Ela falou assim: mas só? Eu falei: quanto tempo tem que você não vai à igreja nenhuma? Ela falou: tenho 5 anos. Dá para entender uma coisa dessa? 5 anos, nunca foi numa igreja, e aí acha que 2 vezes por semana é pouco. Eu também acho que é pouco. Tinha que ser mais. Mas eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando, e fica difícil para mim. Fica difícil para nós. Mas quando o Senhor abrir mais um dia para a pregação, nós estamos aqui dispostos a isso. E por isso que eu quero que vocês aproveitem essa oportunidade. A pedra é grande, a dificuldade é grande. Deus sempre falou isso para todos nós. Mas Ele quer que você chegue nessa caminhada, mesmo não sabendo o que você vai fazer ali para remover aquela pedra. Porque quem vai remover não é você, é Ele. Ele só quer que você aproxime. A dificuldade quem vai tirar é Ele. Quem vai curar é Ele. Quem vai transformar é Ele. Assim como Ele transformou, me libertando dos vícios, me libertando da libertinagem, de tudo, do mundo. Porque um dia eu me dispus a fazer isso. Andar, aproveitar essa oportunidade, como Paulo aproveitou, como Pedro aproveitou. E quando chega o último dia, aparece quem? Um anjo. Talvez aquele mesmo anjo que estava sentado lá naquela pedra, falando com Maria, dizendo: ele está vivo, ele não está morto, ele vive. Aqueles que acharam que ele ia se manter morto lá, perdeu mais uma vez. Ele vive, Jesus vive dentro de nós. Acredite de verdade nessa palavra, porque é isso que te dá sustento na tua fé, para você continuar caminhando com cada um de nós. E todas as correntes foram quebradas e as portas foram se abrindo, e Pedro saiu no último dia. Cumpriu-se a caminhada com o Senhor. Em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 2, Êxodo 2, versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian, sentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés aqui estava triste, longe da sua casa, longe da sua família, não sabia o que fazer. Às vezes nós pegamos nessa mesma situação, a gente não sabe para que direção nós vamos tomar. E agora, eu vou para frente, ficar parado, ou vou voltar para trás? Vou continuar, vou para uma nova caminhada, ou eu vou voltar para tudo aquilo que eu estava fazendo antes? O que eu faço? Pergunte para Deus, porque se você perguntar, Ele vai te responder. Ele respondeu para Moisés, mas presta atenção que Ele não respondeu no mesmo dia. Foram 40 anos para que Moisés ouvisse a resposta de Deus na vida dele. 40 anos foi o tempo para que Deus removesse toda aquela pedra que tinha no coração dele, toda a soberba, toda a sua força de saber lutar, toda a sua inteligência, a sua intelectualidade, porque Moisés era formado. Tanto é que ele matou um soldado egípcio, por isso que ele teve que fugir do Egito. Quando chega aqui, os pastores enxotam as meninas filhas de Reuel, ele vai lá e luta de novo e fala: elas vão colocar seus rebanhos para beber água. Defendeu, lutou com a sua força, até que chegou no ponto que ele falou: a minha força nunca vai libertar aquele povo.
Eu sozinho, com a minha força, sou muito fraco para entrar dentro do Egito e libertar o povo. E quando ele descobriu isso, Deus falou com ele, removeu aquela pedra, aquele obstáculo. Então, a pedra é o obstáculo que nós colocamos diante de Deus, diante da palavra do Senhor, porque nós não queremos tirar para ouvir a voz que está lá dentro, para soprar no nosso coração. Nós queremos manter aquela pedra lá, porque você colocando aquela pedra naquele lugar, você vai continuar na sua zona de conforto, fazendo a sua vontade, fazendo do seu jeito, da sua maneira. E a gente sabe que quando nós começamos a caminhar com Deus, a nossa maneira não vai funcionar mais, é a vontade de Deus em nós. A vontade dos fariseus era o quê? Que Jesus se mantesse naquele lugar morto. Você já morreu, Jesus? Fica aí mesmo, não precisa sair. Mas existia um povo que queria que Jesus saísse, que queria cuidar de Jesus, que queria cuidar da palavra, que não tinha força para remover aquela pedra que era grande, mas mesmo assim foi até aquele lugar. E aí o Senhor Jesus, o anjo de Deus, remove a pedra, o Senhor Jesus sai, e hoje, através do Espírito Santo que é colocado em nós, Ele continua falando e vivendo em cada um de nós. Façamos como esses grandes homens fizeram. Não deixemos nada nos prender para que a gente avance diante da palavra de Deus. Façamos como Moisés, façamos como Saulo, façamos como Pedro e todos esses grandes homens que andaram com Deus. Continuemos lutando, talvez com algumas dúvidas, porque elas vão haver, mas lembra sempre, Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. E mantenha Jesus sempre vivo dentro de cada um de nós, porque esse é o verdadeiro sentido da vida. E por isso eu agradeço essa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vitória, agradecer a Deus por este momento na presença dEle, pela rica palavra dEle, e que Ele venha continuar fazendo a obra na nossa vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, obrigada por estarmos aqui na Tua casa, obrigada, Senhor, pela Tua rica palavra, e que a cada dia nós venhamos deixar o Senhor fazer o que tem que ser feito na vida de cada um de nós, porque nós somos vasos na mão do oleiro. Que o Senhor venha concretizar o ministério na vida de cada um que está aqui nesta noite, de cada um que está nos escutando. Papai querido, abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, dos irmãos que não puderam vir. Que o Senhor venha abençoar com as bênçãos sem medidas do Senhor nesta noite, e que o Senhor venha levar, Pai, cada um dos irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.